Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, professor Hermes na área. Pessoal, nós estamos aí na semana complementar aí do seu PET 1, não é isso? Nós estamos vivendo aí as semanas de PETs complementares. Mas para você aí ficar por dentro de tudo que aconteceu no PET 1, eu vou fazer aqui uma retrospectiva de tudo que nós estudamos aí no seu PET volume 1. Mas antes de eu prosseguir, já quero pedir para você se inscrever no canal, já quero pedir para você deixar aí o seu like e para você também fazer um comentário, tá certo? Eu espero a sua participação, espero ver você aqui nos comentários, tá certo, pessoal? Então vem comigo e vamos aí ver a retrospectiva de tudo que você estudou no PET volume 1. Pessoal, nós estudamos no PET volume 1 múltiplos e divisores. Múltiplo de um número, pessoal, é quando a gente começa a contar esse número com aquele intervalo. Por exemplo, múltiplo de 3, eu vou contar de 3 em 3, né? Começa sempre pelo 0, 0, 3, 6, 9, 12, 15. Então, esses são os múltiplos de 3. Ou seja, se eu começo a contar de 3 em 3, todos os números que eu obtenho numa contagem de 3 em 3 é chamado de múltiplo de 3. Já divisores, pessoal, é o seguinte. Divisor de um número são os números que dividem aquele valor. Então, por exemplo, divisores de 10. Quais são os números que dividem o valor 10? Então, nós vamos ter aqui o seguinte, ó. Os divisores de 10 vai ser 1, o 2, porque o 10 divide por 2, o 5, porque o 10 divide por 5, e o 10, porque 10 divide por 10. Divide sem deixar resto. Então, a gente conta como divisor os números que dividem aquele valor sem deixar resto, tá certo, pessoal? Foi o que nós estudamos. Nós vimos também números primos. Números primos, pessoal, são números que dividem por si e por um somente. Por exemplo, nós temos aqui, ó, o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17 e sucessivamente. O 2 só divide por 1 e por ele mesmo, o 3 a mesma coisa, o 5 também e assim sucessivamente. Então, números primos divide por 1 e por ele mesmo. Nós vimos também fração, pessoal. Fração é a razão entre dois números, ou seja, é um número que está dividindo por outro. Isso nós chamamos de fração. Então, essa razão representa uma fração. E a parte de cima de uma fração nós chamamos de numerador e a parte de baixo de denominador, tá certo? Nós aprendemos também a fazer cálculo de fração de um número, ou seja, quanto representa a fração de um número. Por exemplo, quanto representa 3 quintos de 100. E para resolver, a gente aprendeu o que? A gente coloca 3 sobre 5 e multiplica por 100. Abaixo do 100 existe 1 aqui, ó, que a gente não consegue ver, então fica 3 quintos vezes 100 sobre 1. Então, 3 vezes 100 é igual a 300, 5 vezes 1 é igual a 5. 300 por 5 é igual a 60, então o resultado aqui é 60. Posso dizer que 3 quintos de 100 é 60. Isso é a mesma coisa, pessoal, que dividir o 100 por 5 e pegar a parte de cima, que é 3. Nós aprendemos também a fazer operações com frações, pessoal. Nós fizemos aí operações de subtração e adição, multiplicação e divisão. Na adição e subtração, quando as frações têm o mesmo denominador, a gente conserva e soma a parte de cima. Ó, 3 mais 3, 6 sobre 5. Quando tem o mesmo denominador, a gente também pode subtrair a parte de cima. 7 menos 3, 4. 4 sobre 5. Agora, quando os denominadores são diferentes, a gente faz o quê? A gente tira o MMC desses dois valores. O MMC de 5 e 4, pessoal, a gente tira como? O MMC de 5 e 4 é igual a 20. Por quê? A gente coloca o 5 e o 4 e começa a dividir pelos números primos. Dá para dividir por 2, né? 4 por 2 é 2, o 5 não dá, conserva. O 2 por 2 é 1, o 5 conserva. 5 por 5 dá 1, 1. Deu, então, fatorado 2 vezes 2 vezes 5. 2 vezes 2 vezes 5 é 20. Então, eu vou colocar aqui embaixo 20. E vou multiplicar cruzado, ó. 2 vezes 4, 8, mais 3 vezes 5, 15. Pronto, 8 mais 15, 23. 23 sobre 20 será a resposta aí desta operação. Veja o outro. Eu tenho 5 e 4 aqui. Já tirei aqui o MMC, é 20. Multiplico cruzado, ó. 36 menos 15. 36 menos 15 é igual a 21. 21 sobre 20. Pronto. E na multiplicação e divisão? Na multiplicação, você vai multiplicar a parte de cima com a parte de cima e a parte de baixo com a parte de baixo. Ó. 3 quintos vezes 3 quintos. 3 vezes 3, 9. 5 vezes 5, 25. E na divisão, 7 quintos dividido por 3 quintos. Você conserva a primeira, troca o sinal de dividir por vezes e inverte a segunda. Ou seja, é 3 sobre 5, vai ficar 5 sobre 3. Agora multiplica, ó, parte de cima com a parte de cima. 7 vezes 5, 35. Parte de baixo com a parte de baixo.
5 vezes 3, 15. 35 por 15 eu posso fatorar, ó. 35 por 5 dá 7 e 15 por 5 dá 3. O resultado é 7 sobre 3. Nós também estudamos no PET 1, pessoal, as frações equivalentes. Então, são frações escritas de formas diferentes, mas que possuem o mesmo resultado. Ou seja, se eu dividir 8 por 5, é a mesma coisa de eu dividir 48 por 30. E como é que eu sei que as frações são equivalentes? Eu vou multiplicar cruzado, ó. 8 vezes 30, 240. Se eu multiplicar do outro lado também, 5 vezes 48 e dar o mesmo resultado, elas são equivalentes. Então, neste caso, ó, 8 sobre 5 é equivalente a 48 sobre 30. Nós também vimos lá frações em números decimais. Se eu quero transformar uma fração em números decimais, eu vou dividir o numerador pelo denominador. Dividindo 8 por 5, o resultado é 1,6. E 1,6 é um número decimal porque tem vírgula, tá certo? Podemos também transformar números decimais em frações. Por exemplo, 1,6 eu quero transformar em fração. Como é que eu faço? Eu passo um tracinho aqui, ó. Na parte de cima, que é o numerador, eu escrevo o número sem a vírgula. O 1 e o 6 sem a vírgula. Na parte de baixo, eu vou começar com 1 e vou colocar 0 para a quantidade de números que tem após a vírgula. Então, eu vou começar com 1. Tem um número após a vírgula, vai ficar um 0. Então, 16 sobre 10. Dá para simplificar, ó. 16 por 2 é 8, 10 por 2 é 5. O resultado é 8 sobre 5. Também aprendemos, pessoal, unidades de medida, a transformar a unidade de medida. Então, nós temos aqui, ó, essa ferramenta, onde nós podemos ter aqui o metro como unidade padrão. Nós vamos ter aqui decímetro, centímetro e milímetro à sua direita, decâmetro, hectômetro e quilômetro à sua esquerda. Se a gente quer transformar de uma unidade para outra, ou seja, se eu sair de uma unidade para outra na direção aqui direita, eu vou multiplicar por 10. Se eu estou saindo de uma unidade para outra na direção esquerda, ou seja, voltando, eu vou estar dividindo por 10. Um exemplo, nós temos aqui, ó, transforme 2 metros em milímetro. Metro está aqui, milímetro está aqui à frente. Então, ó, saindo, ó, uma casa, 2 casas, 3 casas. Então, eu vou multiplicar isso daqui por 10 3 vezes. Vai ficar 2 vezes 10 vezes 10 vezes 10, que é igual a 2.000 milímetros, tá certo? Agora, veja um outro detalhe. Eu quero 2 metros em quilômetros, ou seja, metros está aqui, eu vou sair para quilômetro. Ó, 1, 2, 3. Vou sair, então, aqui 3 casas, só que voltando. Quando eu estou voltando, pessoal, eu vou então dividir por 10. Então, eu vou fazer divisões por 10. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o 2, ó, na frente do 2 aqui existe uma vírgula que a gente não vê que está oculta. E vou andar 3 casas para trás. 3 casas para trás, ó, a gente conta 1, 2, 3 e põe a vírgula. O resultado é 0,002 km. Pronto, transformei aí 2 metros em quilômetros, tá certo? Então, basicamente, pessoal, foi isso que nós estudamos aí no seu PET volume 1. Mas se você quer ver tudo isso de forma esclarecedora, você vai clicar aí no playlist que eu vou deixar no final do vídeo e você vai assistir todos os vídeos do PET volume 1 para você aí ter noção por completo do que eu estou falando. Isso aqui foi apenas uma retrospectiva daquilo que você estudou, tá certo? Espero você, deixa aí o seu like, se inscreva no canal e faça um comentário. Até a próxima, pessoal. Fique com Deus. Tchau.